Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança na frequência 103.3 FM, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. O programa de Justiça e Paz é uma iniciativa da Arquidiocese de Brasília por meio da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Eu sou Ana Paula Inglês e estou como presidente da CJPDF. Você pode nos acompanhar também nos canais do YouTube, do Facebook, no @CJP Brasília, e nos ver ao vivo e a cores, não só pelas ondas do rádio, não só ouvindo a nossa frequência. Eu aproveito também para fazer o nosso pedido tradicional das doações para a Rádio Nova Aliança. A Rádio Nova Aliança é uma instituição sem fins lucrativos que depende da providência divina. A ajuda do ouvinte é fundamental para manter a nossa missão firme e forte, seguindo o propósito de evangelizar. Por favor, colabore por meio do Pix. Nosso Pix é uma chave e-mail e é pix.novalianca.org.br. Vou repetir para você guardar. pix@novalianca.org.br. Siga-nos também nas redes sociais do Instagram, no @Rádio Nova Aliança BSB, Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. O nosso programa de hoje é um extrato do Diálogos de Justiça e Paz, que aconteceu na última segunda-feira, dia 7 de julho, lá no Centro Cultural de Brasília, nos Jesuítas. Foi uma noite inspiradora. Para quem não conhece ainda o Diálogos de Justiça e Paz, toda primeira segunda-feira do mês, nós temos um programa especial com vários convidados, painelistas, sobre temas relevantes. E o tema do último Diálogos foi o PL da devastação, o PL que está movimentando Brasília e o Brasil para a atenção à modificação das regras do licenciamento ambiental. O tema do nosso Diálogos de Justiça e Paz, e que hoje a gente traz para o programa de Justiça e Paz, é ecologia integral e o PL da devastação. Como o cristão deve se posicionar? Na ocasião do Diálogos, nós tivemos a presença do deputado Nilton Tato, que é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, e do padre Jean Paul Hansen, secretário executivo das campanhas da CNBB e coordenador nacional da campanha da Fraternidade 2025. Teve uma mediação também da nossa querida Ananda Tostes, que é juíza do trabalho da 10ª região e membro do Copaju. Na verdade, ela coordena o Copaju, que é o capítulo brasileiro de juízes e juízas do trabalho, que foi o Papa Francisco quem fundou, para a justiça, né, social. O tema do Diálogos, ele trouxe um tema urgente, que é o papel do cristão diante da crise ambiental e da tramitação do PL 2159 de 2021, que é conhecido como PL da devastação, que ameaça flexibilizar o licenciamento ambiental, abrir as portas para o desmatamento e fragilizar a proteção dos nossos ecossistemas e também dos nossos povos originários e comunidades tradicionais. Foi inspirado na encíclica Laudato Si que nós trouxemos esse Diálogos e também este programa de Justiça e Paz, essa encíclica tão importante do Papa Francisco, que completou 10 anos agora em maio de 2025. E ela também é a base da campanha da fraternidade desse ano. A campanha da fraternidade traz um espaço de escuta, debate e discernimento do posicionamento da fé cristã, um posicionamento ético, justo e socioambiental, que é corroborado por esse arcabouço do ensino social da igreja mais recente. O tema do Diálogos desse mês de julho era justamente a ecologia integral e o PL da devastação. Como o cristão deve se posicionar? E a participação do padre Jean Paul Hansen, que é secretário executivo de campanhas da CNBB e coordenador nacional da campanha da Fraternidade 2025, que nós trazemos para esse programa de Justiça e Paz. Nós esperamos que este programa de Justiça e Paz
enriqueça o debate ético e fortaleça a luta cristã pela manutenção da casa comum, do nosso planeta Terra, como é chamada a Terra nessa encíclica Laudato Si. E a fala do padre Jean Paul Hansen é extremamente como nos posicionarmos diante da fé cristã nesses desafios da ecologia integral e do PL da devastação. Um grande abraço a todos, lembrando que temos o Ato Nacional Unificado contra o PL da devastação no próximo dia 13 de julho, portanto, domingo, às 14 horas, no Eixão Norte, na altura do 203 Norte. Nós, da Comissão Justiça e Paz de Brasília, estamos participando dessa iniciativa popular, auto-organizada, para que a população tome conhecimento do PL da devastação e se posicione contrariamente a esta ameaça. Um grande abraço a todos e todas e sejam muito bem-vindas a esse programa de Justiça e Paz. Boa noite a todos e todas aqui presentes e também que nos acompanham nas diversas redes sociais que ampliam esse diálogo tão interessante e necessário que nós estamos aqui realizando. Ouvindo o deputado, eu ficava pensando aqui, que paradoxo nós vivemos. Em nome de um desenvolvimento, nós estamos retrocedendo. Queremos um desenvolvimento, mas caminhamos na contramão da história, na contramão da natureza, na contramão, tenho que dizer, na contramão daquilo que a igreja tem ensinado nos últimos tempos. Eu penso que o que me cabe nesse diálogo é muito diretamente a pergunta tema do diálogo: qual é a postura do cristão diante desse PL? Qual é a postura do cristão diante de todas essas causas assombrosas que nós temos visto nos últimos tempos no nosso Brasil e no mundo? Qual é a postura do cristão? O cristão é um ser humano situado num território, num contexto, que age a partir de valores e princípios. Valores e princípios que nós acreditamos nos foram revelados. Eu não estou dizendo aqui de uma revelação estática, mística, mas daquele conceito de revelação da teologia cristã, de que Deus nos deu a conhecer, Deus viu que tudo era bom, e por isso, porque Ele que criou, viu que tudo era bom, Ele nos deu a conhecer a necessidade e a responsabilidade de que nós cuidemos do bom, do belo, do verdadeiro e de tudo aquilo que Ele semeou no meio de nós. Porém, o Concílio Vaticano II, ele nos ensinou que dentro dos valores e dos princípios existe uma hierarquia. Nem todos os valores e princípios são iguais. O deputado dizia que há valores, há até princípios que norteiam esses desejos de empreendimentos e etc. Eu não duvido que haja valores, que haja intenções verdadeiras, que haja intenções até válidas. Mas é preciso submeter esses valores e esses princípios a uma hierarquia de valores e princípios. Quais são os valores e princípios maiores, mais necessários, mais urgentes, que nos possibilitam inclusive a discussão desse PL. Se aqueles que submergiram em Mariana e Brumadinho não estão mais aqui para discutir o PL. Se nós estamos aqui para discuti-lo, é porque há um valor e um princípio, que é o princípio da vida, que precisa ser preservado antes de qualquer outro valor e princípio. O desenvolvimento não é um valor e princípio soberano. Ele é um valor, ele é um princípio
mas que tem que estar submetido a diversos outros valores e princípios. E quando a doutora recordava aqui a questão da consulta prévia, é exatamente nessa perspectiva. Aqueles povos têm valores e princípios que são fundamentais para a sua vida e para a sua existência. É bom que nós recordemos que os povos originários, eles não têm direito à terra, eles têm direito à sua terra. Né? Não é qualquer terra, porque é muito comum, não, vamos usar aquela terra deles e nós deslocamos eles. Aquela terra para onde querem levá-los não é a terra deles. A terra para os povos indígenas é muito mais do que o que nós imaginamos como brancos colonizadores e colonizados. Né? Então, é preciso recordar, e aí, deputado, parabéns pela sua atuação, eu imagino que não deva ser nada fácil, porque num congresso onde esses valores e princípios estão absolutamente relativizados, recordar determinados valores e princípios é uma tarefa hercúlea. Mas eu acho que não há outro caminho. Né? É preciso mostrar a estes aquilo que de fato se sobrepõe ao paradigma tecnocrático que o Papa lembrava no número 6 que a senhora leu no início da Laudato Si, no início da nossa conversa. Nos últimos 200 anos, o paradigma tecnocrático, ou se nós quisermos chamá-lo de outro modo, o capitalismo neoliberal, o lucro e tantas outras coisas nós podíamos dizer, ele se tornou um valor absoluto, um valor supremo na nossa sociedade. E ele não é um valor supremo. É preciso que se diga, é preciso que se submeta a esse paradigma a verdadeiros valores. E aí, quando o Papa Francisco escreve a Laudato Si, há 10 anos atrás, inaugurando esse conceito de ecologia integral, ele está querendo justamente colocando todas as coisas na sua devida conexão, nos mostrar qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. Nós somos natureza, nós somos terra, nós somos criados. Esse paradigma tecnocrático, ele tenta nos enganar, e engana muitos, colocando-nos no patamar de deuses. E aí a tarefa da igreja, a tarefa da teologia, a nossa tarefa aqui é recordar que nós não somos deuses. Nós não somos capazes de criar, e aquele que foi e é capaz de criar, confiou tudo o que existe à nossa administração. Nós somos administradores. O livro do Gênesis nos diz que toda a criação nos foi dada para cultivar e guardar. O verbo dominai, que está lá no livro do Gênesis e é tão mal interpretado, ele não é o verbo que nos ensina o domínio do superpoder. Dominar vem de dominus, que é senhor em latim, e dominar é assenhorar-se, é administrar como Deus administraria todas estas coisas. Eu sei que eu não posso querer e nem quero que no Congresso se faça um discurso teológico cristão, longe de desejar isso, mas aqui no ambiente em que nós estamos, propondo-nos a responder à pergunta que tematiza essa noite, é preciso recordar isso. A partir da nossa fé, nós não somos donos. Nós somos administradores a quem Deus confiou a sua criação. Permitam-me uma história. Eu gosto muito de contar história. Quando eu era criança, eu fui uma criança muito cuidadosa dos seus brinquedos. Aquilo que eu ganhava, eu cuidava e tal. E eu sou o filho mais velho.
Depois de 5 anos e meio cuidando cuidadosamente dos meus brinquedos, que não eram tantos quanto os das crianças de hoje, né? Mas eram poucos, mas bons e bem cuidados. Depois de 5 anos e meio, eu ganhei um irmãozinho. A gente pensa no começo que é mais um brinquedo, né? Então, para cuidar também daquele irmãozinho. Mas aquele irmãozinho, à medida que ele foi crescendo, ele foi se revelando um destruidor dos meus brinquedos. E eu tinha, assim, uma grande raiva dentro de mim, porque tudo aquilo que eu cuidei, que eu guardei, que eu preservei, ele chegava e com uma bicuda ele destruía. E eu apenas chorava diante daquela destruição dos meus brinquedos. Eu conto essa história para dizer assim, a criação não é um brinquedo de Deus. Deus não criou tudo o que existe para brincar. É coisa séria. Mas se eu sofri porque os meus brinquedos eram destruídos, qual é a reação que nós causamos a Deus quando destruímos a obra-prima das suas mãos? Imagine aquele projeto de lei que resume toda a carreira do deputado e alguém chega e rasga o projeto de lei e diz isso não presta. Ou então aquela sentença de toda a carreira da juíza, que é a pérola da sua carreira, e alguém joga no lixo. Uma parte, uma peça de um grande projeto do Papa Francisco, chamado de novo humanismo integral. Nós precisamos ler Laudato Si, junto com Fratelli Tutti, junto com o Pacto Educativo Global, junto com a Economia de Francisco e Clara, junto com um monte de outras peças que o Papa Francisco foi nos deixando, e quem sabe no final, com o seu testamento espiritual, junto com Dilexit Nos, Amou-nos, né, a encíclica do coração humano e divino de Jesus, que pode ser a chave que encaixa todas essas questões. Nós precisamos ler esse novo projeto de humanidade que o Papa Francisco desejou, sonhou e registrou. E deixou para nós esse projeto. E nós estamos indo na contramão. Talvez, aí eu estou dizendo para mim mesmo, em primeiro lugar, talvez isso não seja tão desesperador. Porque nós estamos indo na contramão desde o pecado original. Não é uma novidade. Mas não há dúvida que esses últimos 200 anos são terríveis. São terríveis porque esse vírus do capitalismo, do progresso, entrou na nossa humanidade, destruindo, passando como um trator por cima de todas as outras coisas. E agora tenta passar por cima da criação, da natureza, das terras dos povos originários, e de tantas outras coisas envolvidas nesse conceito da ecologia integral. Concluindo aqui essa minha introdução, eu recordaria isso. Como é que o cristão se posiciona diante do PL? Como é que o cristão se posiciona diante dessa cultura da qual o PL é uma expressão? Porque há muitos outros PLs, há muitas outras leis injustas, há muitos outros projetos da ganância humana. Como é que o cristão se posiciona diante de tudo isso? Reverente ao Criador, reconhecendo-se simples administrador e não dono, a partir dos princípios e valores que ele revelou, numa hierarquia que exige que nós submetamos certos valores a outros valores maiores, e com resistência. Eu acho que a última palavra dessa introdução tem que ser essa. Resistindo, fazendo força, esperando contra toda esperança,
nós estamos no jubileu, cujo tema é Peregrinos da Esperança, então tem que ser assim. Esperança e resistência são irmãs gêmeas. Só resiste quem espera e só espera quem resiste. Né? Então, é com esperança, mas com esperança ativa, com resistência, que nós precisamos nos colocar diante dessa cultura que se expressa no PL. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom.
Na sequência, vocês ficam com a nossa querida Simone Furquim, que é membro da Comissão Justiça e Paz de Brasília e também teóloga, trazendo a reflexão sobre o Evangelho deste domingo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é Mateus, capítulo 10, 24 a 33. No início deste capítulo, o evangelista apresenta Jesus convocando os discípulos para a missão. Jesus proclama um discurso missionário, animando e exortando-os. Falem abertamente e sem medo. Não ter medo. Esta é a palavra-chave da boa notícia hoje. Jesus repete por 3 vezes: não tenhais medo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Os que acusam Jesus como Beelzebu e que perseguem seus seguidores matam o corpo, mas não podem lhes tirar a vida, pois a justiça de Deus é imortal, conforme o livro de sabedoria. Quem escreveu que a justiça de Deus é imortal sabia que, de alguma forma, a morte não é o fim último e, por isso, não devemos temer. Devemos ter coragem e lutar pela vida digna das pessoas, assim como todos aqueles e aquelas que lutaram. Lembremos de nossos mártires da caminhada cristã. Assim fizeram as comunidades cristãs no tempo que o Evangelho de Mateus foi escrito. Elas fizeram memória dos ensinamentos e vida de Jesus de Nazaré, seguiram seus passos, proclamaram abertamente o Evangelho, lutaram por justiça. O Evangelho de Mateus é conhecido por apresentar Jesus como aquele que proclama o reino da justiça. Por esse motivo, estes cristãos e cristãs viveram fortes perseguições nas sinagogas do seu tempo, porque instauraram algo novo, porque saíram daquela tradição fechada do judaísmo da época e noticiou a novidade de Jesus. Muitos cristãos sofreram martírio, palavra grega que significa testemunho, pois eles foram fiéis ao projeto de Deus para a humanidade. A opção pelo Evangelho causa conflitos e perseguições, porque revela a opção de Jesus, o projeto de Deus pelos empobrecidos. O texto ilumina nossa missão como cristãos e cristãs hoje. Falem abertamente e sem medo. Falar abertamente e sem medo é denunciar aqueles que matam a dignidade da pessoa humana. É denunciar o abismo social instaurado, onde os super ricos, que representa 1% da população, têm quase o dobro da riqueza que os outros 99% somados da população brasileira, mas são estes super ricos que pagam menos impostos. Esse abismo social já foi denunciado no Evangelho de Lucas, na parábola do pobre Lázaro e o rico mau. Lázaro significa Deus salva. Lázaro bate à porta do rico para mostrar esse abismo que foi instaurado e que não agrada a justiça de Deus. A missão dos cristãos e cristãs hoje é bater à porta dos super ricos e alertar por justiça na tributação de impostos. Sigamos todos e todas com coragem. Amém. Justiça e paz se abraçarão.
justiça.